Olá, neste vídeo vamos falar do MT512RI, um instrumento voltado para a área de refrigeração, bem como balcões de resfriados. Vamos conhecer o esquema elétrico e as funções do MT512RI. Bem, no MT512RI nós temos o display indicativo de temperatura, temos a seta para cima, seta para baixo, tecla 7, relativos às teclas de menu, temos o LED indicativo de refrigeração, LED indicativo de degelo. Temos o Borne 3 e Borne 4, relativos à inserção do sensor de temperatura, Borne 7, Borne 8 e Borne 9, relativos à entrada de alimentação, onde a combinação entre Borne 7 e 8 se dá 115 volts, 7 e 9, 230 volts. Borne 10, Borne 11 e Borne 12 são relativos à entrada da carga de controle, onde utilizados são 10 e 11, sendo 11 um contato normalmente aberto. Eu vou demonstrar para vocês agora a ligação do MT512RI e a inserção também do sensor de temperatura. Borne 13 e Borne 4, como eu havia falado. Lembrando que a Fugauge ela dispõe em seus instrumentos um grau de proteção. Seria localizado no Borne 8 uma proteção para evitar a queima do instrumento por entrada incorreta de energia. Como vou utilizar 127 volts, eu removi do Borne 8 essa proteção, irei alimentá-lo então em 127 volts. No momento da partida, no momento da energização desse instrumento, vocês vão observar que aparecerá SOF e o número 09, indicativo aversão. Alguns registros interessantes seriam, ao ser pressionada a tecla para cima, aparecerá a temperatura mínima e máxima registrada no período em que o instrumento estava ligado. Como eu acabei de acioná-lo, as temperaturas registradas mínima e máxima são as mesmas. Set point. Temos também a modificação do set point, onde pressionamos a tecla 7 por 2 segundos, aparecerá 7 e aqui então inserimos a temperatura de set point. A temperatura de set point seria a temperatura que nós queremos que desligue o nosso sistema, seria o ajuste da temperatura de controle, em outras palavras. Neste caso eu vou colocar então o valor padrão de 5 graus. Vamos então conhecer então as funções técnicas do MT512RI. F01, código de acesso. Para inserção do código de acesso no instrumento, pressionamos simultaneamente as teclas para cima e para baixo por 2 segundos, até que apareça FUN de função F01. Pressionamos a tecla 7 e adicionamos o valor 123. F02, deslocamento de indicação, offset. Em F02, ela permite compensar os eventuais desvios de temperatura provenientes da troca do sensor ou do prolongamento do cabo. Esse valor então eu consigo configurar a 5 graus positivo até 5 graus negativo. Eu vou deixá-lo ao valor padrão. Vamos passar para outra função. F03, mínimo set point permitido ao usuário final. F03 é um batente eletrônico de regulagem do valor mínimo de set point
permitido ao usuário. F04. Máximo set point permitido ao usuário final. F04 também é um batente eletrônico de regulagem do valor máximo de set point, ou seja, F3 e F4 são dois parâmetros que permitem que não sejam ajustados por engano temperaturas altas ou baixas de set point. F05. Diferencial de controle. Função F05 é a diferença de temperatura entre ligar e desligar a saída de refrigeração. Então vamos dar um exemplo. Se o nosso set point configurado foi de 5 graus e eu quero que o meu sistema ligue a 7 graus, a diferença de temperatura que vou colocar em F05 são 2 graus. F06. Retardo para religar a saída de refrigeração. F06 ela serve na prática para aliviar a pressão de descarga e aumentar o tempo de vida útil do compressor. Então eu determino um tempo em segundos para acionar a saída de refrigeração. No exemplo eu coloquei 70 segundos. F07. Tempo de refrigeração. F07 então é o tempo no qual o compressor ligará somente por temperatura ambiente. No exemplo eu coloquei 160 minutos. F08. Tempo de degelo. Em F08 ela serve para ajustar o valor máximo do degelo. Como nesse caso do MT512i o degelo é natural, apenas o ventilador ficará em funcionamento nesse período. O tempo programado em F08 também é em minutos, neste caso eu coloquei 30. F09. Estado inicial ao energizar o instrumento. Em F09 permite com que eu opte que na energização do meu instrumento o sistema opere em refrigeração ou em degelo. Nesse caso eu vou colocar o número 0, eu quero que o meu sistema inicie o seu processo em refrigeração. F10. Indicação travada durante o degelo. F10 ela permite com que eu evite a visualização da elevação de temperatura, permanecendo a última indicação antes do início do degelo. No caso configurado, eu vou colocar o valor número 1, que indica assim, eu quero que a temperatura fique travada durante o processo de degelo. F11. Retardo na energização do instrumento. Quando o instrumento ele é energizado, nós podemos ajustar um tempo com seu controle desabilitado, retardando o início do processo. Um exemplo, ele serve mesmo para evitar os picos de demanda de energia elétrica em casos de falta e retorno da mesma, quando existirem vários equipamentos na mesma linha. Um outro exemplo, eu posso ajustar tempos de retardo diferentes para cada instrumento. Neste caso, eu vou colocar o número 0, já que eu tenho apenas um instrumento. F12. Tempo adicional ao final do primeiro ciclo. Caso eu esteja com mais de um instrumento no sistema, existe a possibilidade de adicionar um tempo de funcionamento, evitando que os demais instrumentos acionem na mesma função, evitando picos na demanda de energia elétrica. Neste caso, em F12, como tem apenas um instrumento, eu vou colocar o tempo em 0. F13. Situação do compressor com o sensor danificado. Caso o sensor de temperatura apresente falha, posso determinar a situação do sistema em 0 desligado ou 1 ligado. F14. Intensidade do filtro digital. Essa função ela promove o retardo na captação de temperatura do sensor ambiente, evitando acionamentos desnecessários do compressor. Essa é uma valiosa aplicação em refrigeradores expositores de bebidas, onde a porta é aberta com frequência. No caso em F14, quanto maior o número que eu configurar, maior vai ser o tempo de resposta do sensor. Neste caso, vou deixar o número 4. O MT512 também está disponível nas versões G, com uma tela de visualização maior, versão Plus
com comunicação ao software Citrad, e log, com memória interna para registro dos dados. Espero que o vídeo tenha sido de grande auxílio. Em caso de dúvidas, entre em contato através do eng-aplicação@fulgauge.com.br ou através de nosso telefone 51 3778 3443. Até a próxima!